Bom, Daniel, vou conversar agora com a secretária de Interior aqui de Cachoeira do Sul, secretária Carolina Larrondo, para tratar de duas demandas. A primeira já foi assunto dentro do NT Sul, a ponte do Alto dos Casemiros. A gente trouxe toda a situação daquela estrutura, os prejuízos para os moradores ali da localidade. Já temos uma evolução, secretária, na questão da ponte. Vai ser feita uma reforma provisória numa expectativa futura de uma nova estrutura ali naquele local. É por aí? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Bernardo? Assim, ó, a gente tinha um plano A, que era ajuda do Exército ali na questão de reformar a ponte, só que a gente não obteve esse retorno depois das eleições. A gente partiu o plano, nem era mais o A nem o B, era o plano C já, que é botar as estacas para o lugar, puxar a ponte para o lugar, fazer um novo travamento, botar um cabo de espia puxando a ponte lá no meio. Vocês já tiveram lá no outro momento, viram o pilar que tem lá de uma ponte antiga. E a gente vai fazer a troca da madeirame de cima, botar novo, tudo, para poder dar esse fluxo para a comunidade, porque a comunidade não pode esperar mais, né, Bernardo? Esperar retorno do Exército demora muito, e daí então nós vamos dar esse andamento aí, um paliativo provisório na ponte, né? O andamento da intervenção já está completando mais ou menos 2 semanas ou até 3 semanas. Tem uma perspectiva de conclusão dessa reforma? Assim, até a gente era para estar trabalhando hoje, devido à chuva do final de semana. Ontem a gente teve lá, o rio tinha subido uns 80 centímetros. Hoje ele subiu um pouquinho mais ainda. Creio que a partir de amanhã ele comece a baixar. Então a gente não vai conseguir lidar, acho, antes de segunda. E já tem uma precipitação de chuva para segunda, parece. Então quer dizer que a gente agora está contando só com o clima. A gente faz umas 2 semanas que a gente começou a desmanchar a ponte. A gente, nessa última semana, puxamos as estacas para o lugar. Agora a gente tem que travar em X elas, né? Para poder dar essa sustentação para a ponte. Se o tempo permitir que a gente consiga entrar no sábado ou na segunda, creio que é em torno de uns 7 dias aí, 10 dias trabalhado para concluir o serviço da ponte, da passagem, né? Ali na estrutura, qual foi a situação mais grave que vocês se depararam de uma intervenção mais precisa por parte da prefeitura? A questão das estacas que saíram, se deslocaram do local, do lugar certo. Elas deitaram com o peso da água e dos galhos 1 metro do seu lugar. Ali a gente teve que fazer uma operação ali de levantar o travesseiro, puxar a estaca para o lugar e largar novamente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai prender com a abraçadeira todos os pilares de novo no travesseiro e vamos fazer esse cruzamento em X. A minha preocupação maior era no momento que eu puxasse as estacas para o lugar, que pudesse soltar elas e ela perder utilidade como estaca. Mas não, apesar dela estar frouxa dentro do buraco da estaca, ela está firme em questão de profundidade, que a estaca ela está ali para segurar o peso vertical na ponte, né? Então ela está fazendo o serviço dela, que ela não ficou mole para baixo. Então, graças a Deus, isso aí foi uma das minhas maiores preocupações, que foi amenizada aí na situação. Importante é afirmar que neste momento é uma intervenção provisória visando a safra de alguns meses que está chegando. Mas o grande sonho é de uma estrutura bem mais robusta e completa para de fato solucionar ali a situação. Isso, a gente vai fazer um paliativo, né? Uma reforma provisória na ponte, não é permanente, porque ela nem duraria muitos anos para frente aí. A gente está montando um projeto junto com a Secretaria do Planejamento. Vamos fazer assim um projeto top para conseguir uma verba para uma ponte de concreto ali. O vão do rio tem em torno de 32 metros. Se fosse fazer hoje uma ponte nova, geralmente a gente aumenta o vão, né? Mas no caso, se for fazer uma ponte de concreto, dá para encurtar o vão um pouco e elevar a ponte um pouco mais. É um sonho, mas se a gente não fizer um projeto e não correr atrás, não sai do papel. Então, o primeiro passo nosso aí é dar trânsito para a comunidade e depois correr atrás de uma ponte de concreto, que é uma estrada ali que liga a outro município, né? É extrema importância para a área agrícola, agropecuária ali. A gente tem vários hectares que é plantado do lado de lá, é município de Cachoeira. Essa produção retorna por Cachoeira por ali, né? Se a gente não tiver aquela ponte ali, a nossa produção vai acabar indo para outro município. Então é uma prioridade ali em todas as questões, ajudar a população que é cachoeirense, que precisa, e quem não é, que precisa trafegar pela ponte, e dar condições da produção nossa vir para o município, questão de ICMS, né? E dar o fluxo mais seguro possível para a comunidade também, né?
Perfeito. O segundo assunto é sobre o aterramento na estrada em direção ao Balneário São Lourenço. Outra demanda antiga, principalmente na época de enchente, tem um trecho de mais ou menos 100 metros, 150 metros, que a água se concentra e deixa intransitável aquele local. Qual foi a intervenção feita por parte da Secretaria? Assim, Bernardo, isso é uma reivindicação da população, que nem tu falaste, da importância daquele aterro ali. A parte pior era em torno de uns 100 metros mesmo, que nem tu disse, que dava 1 metro de água, dependendo da situação. O que a gente fez? A gente fez um levante numa extensão de quase 400 metros, tá? A gente começou em nível 0 e terminamos em nível 0. No meio ali girou em torno de 1,10 m de altura. A comunidade agora, numa enchente, aí vai conseguir sair de casa, né? Quem mora ou precisa ali. Porque a balsa parava por não ter como passar naquele trecho ali, né, tia? E a gente sabe que quando a balsa para, por não passar naquele trecho, o Irapuá, do balneário Irapuá, já não passa mais também. Então a população, para vir ali do Barro Vermelho, do distrito todo, ou do Santa Bárbara, quem vem de São Cepé, é pela balsa. Então essa questão da elevação da estrada vai dar uma tranquilidade, que no momento que a enchente estiver subindo, a pessoa sabe que pode passar, né? Só uma macro enchente, daquelas que acho que deu aí, acho que uma ou duas, esse ano ali, que daí passa por cima de toda a estrada, nem não tem o que fazer. Mas na questão ali, momentânea daquele trecho ali, ficou resolvido, ficou pronto o serviço. Perfeito. O relato da secretária Carolina Larrondo comentando sobre esses dois assuntos. O primeiro, a ponte no Alto dos Casemiros, e também esse aterramento ali na estrada em direção ao Balneário São Lourenço. Essas duas demandas que começam a ser resolvidas, primeiramente a ponte do Alto dos Casemiros, questão de uma semana para a conclusão dessa intervenção provisória para dar condição de passagem durante a safra, e também o aterramento na estrada do São Lourenço.